Fala aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre alguns torcedores que fazem de tudo pelo seu time de coração. Então assiste esse vídeo aí que tá muito legal. Vou começar falando sobre o Clapton FC. O Clapton FC é um time da 9ª divisão da Inglaterra. E o time vem chamando a atenção dos torcedores pela sua rejeição ao futebol moderno, que seria uma combinação de 3 fatores: ambiente, política e preço. O ambiente do estádio do Clapton é totalmente diferente de qualquer estádio da Premier League. É um ambiente realmente de festa e existe uma verdadeira conexão entre o time e a torcida. A posição política do clube também é totalmente diferente dos outros times da Inglaterra e o preço é realmente o grande destaque do Clapton. É um preço muito mais barato do que qualquer time na Premier League, na primeira divisão do campeonato inglês. Os torcedores até falam que assistindo os jogos do Manchester United, do Chelsea, do Arsenal, gastariam cerca de 400 libras. E assistindo a um jogo do Clapton, o torcedor gastaria cerca de 30 libras. Então é uma diferença muito grande. E os torcedores vão ao estádio do Clapton para realmente assistir um outro tipo de futebol. É claro que o futebol apresentado pela equipe do Clapton é muito ruim, é muito fraco, o gramado é horroroso. Porém, a equipe vem apresentando, uma torcida muito grande, a torcida que vem crescendo a cada dia mais. E com torcedores de outras equipes. Os torcedores do Manchester United, do Arsenal, do West Ham, torcem agora para o Clapton, que vem crescendo, vem tendo uma popularidade maior do que já tinha. Agora uma história super legal sobre um torcedor do Tupi. O que move uma pessoa a convencer a família a entrar num carro e andar cerca de 2.000 quilômetros em território brasileiro? Bom, que a resposta para essa pergunta realmente é a paixão pelo clube. Porém, é um clube da 3ª divisão do futebol brasileiro. O Tupi, que agora subiu para a Série B do Brasileirão, vai disputar em 2016 a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Ele ainda tem problemas cardíacos, ou seja, foi teste para cardíaco, amigo. Haja coração! Foi uma bosta, mas enfim. Muito legal e muito interessante essa história sobre o torcedor do Tupi. Outro caso bastante interessante na Inglaterra é do torcedor Matt Bradley. Ele torce para o Bournemouth, da 1ª divisão da Inglaterra, e ele foi ao jogo do time de coração. Ele tinha 2 ingressos na mão, um que era o dele mesmo e o outro era o do pai dele, que não pôde ir ao jogo por causa de uma dor de barriga. Então ele avistou um sem-teto chamado Gordon. Ele é bastante conhecido na região do estádio, ele é conhecido como Gordon o Mendigo. Então ele convidou esse sem-teto, esse morador de rua, o Gordon, de 86 anos, para assistir ao jogo do Bournemouth. Então a atitude do Matt Bradley bastante bonita, bastante legal, ao convidar o torcedor Gordon, que vale destacar que ficou super feliz em assistir o jogo do Bournemouth no estádio. Porém, o Matt Bradley e o Gordon não tiveram a mesma sorte no resultado da partida. O Bournemouth perdeu por 1-0 para o Newcastle, mas a atitude do Matt foi realmente uma vitória. Agora eu vou contar 3 casos de torcedores mirins que são loucos pelos seus times. O primeiro é o do Pedro. O Pedro tem um linfoma e já faz um tratamento há mais de 3 meses. Porém, ele é totalmente louco pelo Fluminense. Ele não tira a camisa do clube de coração e visitou as Laranjeiras. E teve a oportunidade de conhecer o ídolo Fred. Tirou foto com o atacante do Fluminense e ficou super feliz em poder conhecer o atacante do tricolor. Pedro, agora troca com ele, ó. Dá ele essa aqui que você trouxe. Autografada, hein? Autografada, hein?
passou, viu? Ai, filho, passou a dor, né? Fala que o Tite tava com dor e agora não tá mais. O segundo caso, inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa história, é do menino Matheus. Matheus é torcedor do Cruzeiro e entrou em campo na partida entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Ele entrou em campo, deu uma volta olímpica e a torcida do Cruzeiro gritou Matheus Guerreiro para o menino. O menino foi levado até bem pertinho da torcida. Ouvir a torcida gritar o nome do Matheus é muito emocionante. Ele não enxerga, ele enxerga só luzes. Mas com certeza ele está tão emocionado quanto a gente nesse momento. Momento muito bonito. Depois ele voltou e entrou em campo com o William. Cantou o hino nacional no colo do William. E aí realmente ele emocionou o William. E como ele mesmo diz, ficou muito emocionado, né? O Cruzeiro que venceu a partida, então ele ficou mais feliz ainda com a vitória do time de coração. O menino de 6 anos cantou o hino nacional agarrado ao ídolo. Pelo rosto do jogador, foi difícil segurar as lágrimas. A última história sobre esses torcedores mirins é a história do Brian. O Brian é torcedor do Santos. E ele foi até o CT da equipe santista e conheceu alguns jogadores, o Giovânio, o Gabriel, conheceu o Ricardo Oliveira. Inclusive o Ricardo Oliveira fez uma promessa para ele. O Ricardo Oliveira falou que faria um gol pro Brian e ele fez. O Ricardo Oliveira fez o primeiro gol do Santos no empate entre Flamengo e Santos no Maracanã, 2-2. E depois ele falou que o gol era dedicado ao Brian. Então, aí alguns casos de torcedores que fazem de tudo pelo seu time de coração. E não é distância, não é o time ruim ou o gramado ruim que vai afastar o torcedor, não é a condição social ou também não é uma doença que vai afastar a paixão do torcedor pelo seu time de coração. Então, parabéns aos torcedores que viajaram 2.000 quilômetros para acompanhar um time da Série C que agora subiu para a Série B. Parabéns também ao Matt Bradley, que convidou o morador de rua, o Gordon, para assistir o jogo do Bournemouth. Parabéns também a todos os torcedores do Clapton FC, que vem revolucionando o futebol inglês. E parabéns também ao Pedro, ao Matheus e ao Brian, que continuem lutando e que continuem vencendo, né? E a paixão pelo futebol, coisa que nada consegue afastar o torcedor da sua paixão pelo seu clube. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Então é isso, Esporte Dinâmico, o canal que conecta você ao esporte.